pessoas e pessoas! Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Mais um vídeo sobre orientação a objeto. E vamos que vamos, né? Hoje nós vamos falar sobre bolos, ok? Bolos, nossos queridos quitutes, nossos queridos coisas feitas em casa, né? Nos fornos que nos lembram bons tempos da nossa infância, ou mesmo da nossa vida adulta, né? Bolos, ok? Mas o que bolo tem a ver com orientação a objeto? Pessoal, tem tudo a ver, tá? Hoje a gente vai ver uma coisa muito importante em orientação a objeto, tá? Uma coisa chamada classes abstratas, tá? Mas antes de seguir em classe abstrata, eu quero que vocês entendam qual vai ser o nosso exemplo dos bolos, tá? Se eu quiser fazer um bolo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o vinagre. Vinagre no bolo? Sim, bolos veganos vão vinagre, tá? Eu tenho que pegar água, chocolate, farinha de trigo, não sei porque eu coloquei esse desenho aqui, apaga. Agora sim. Bicarbonato de sódio e sal, né? Ah, tem que pôr ovo? Não, não tem que pôr ovo. Se quiser eu passo a receita pra vocês ali na descrição, vocês vão ver que dá pra fazer um bolo, ó, da hora, beleza? Vamos lá. Junta toda essa bodeguinha aqui, tá? Junta numa forma, manda assar e consequentemente teremos o nosso querido e delicioso bolo pronto para ser devorado, ok? Mas e se eu tiver com preguiça? Puta que pariu, eu tenho que juntar tudo, dar um trampo, tem que mexer, que desgrama. Como é que eu posso fazer? Eu posso ir lá no mercado, comprar a marca Bolo Bom, né? Com transgênicos e veneninhos em geral, adicionar água, né? E finalmente ter o nosso querido bolo aqui, tá? Por que eu tô falando de bolos, pessoal? Porque é o seguinte, hoje a gente vai falar, como eu já disse, de classes abstratas, tá? Uma classe normal, como eu já disse para vocês, é como se fosse um projeto, ok? O projeto de alguma coisa que vai ser concretizada no futuro. Já uma classe abstrata, pessoal, é um projeto incompleto, tá? São projetos, classes abstratas são projetos incompletos. E como qualquer outro projeto incompleto, eu não posso concretizá-los, eu não posso instanciá-los, tá? Vamos imaginar que você está projetando um prédio de 56 andares e a parte da fundação ainda não está totalmente terminada, as especificações. Você vai construir essa bodega? Não vai, né? Porque senão vai cair, aí vai morrer um monte de gente, vai ser processado, coisa vai preso, várias famílias destruídas, não vale a pena, tá? Beleza. Então, assim como na vida real, a gente não instancia projetos incompletos. Assim como a gente não instancia no Java ou qualquer outra linguagem orientada a objeto, classes abstratas. Tudo bem? Ok. Como eu coloquei aqui, não pode ser instanciada uma classe abstrata. Tá, mas se eu não posso criar um objeto a partir da minha classe, para que serve uma classe abstrata? Aí é que vem a ideia, pessoal. Fiquem com isso na cabeça que eu vou falar pra vocês. Tá vendo essa receita do bolo? Eu não preciso misturar tudo isso, não preciso saber as quantidades corretas de cada ingrediente, não preciso depois bater, colocar na forma e assar para ter o meu querido bolo. Legal! Já no bolo bom aqui, nosso querido bolo que vem mais ou menos pronto, não basta adicionar água, colocar na forma e assar? Não é muito mais simples usar o bolo bom do que os ingredientes sozinhos, que eu tenho que juntar e medir? É muito mais simples, né? E essa é a ideia da classe abstrata, pessoal. A classe abstrata, ela pode ser definida como vamos dizer assim, um trabalho feito pela metade, tá? Pela metade ou incompleto, tá? Beleza. Mas como assim um trabalho feito pela metade? Eu não falei do projeto? Eu não falei que o projeto não estava incompleto e por isso a gente não podia instanciar ele? Então, uma classe abstrata é um projeto feito pela metade, é um trabalho feito pela metade, tá? Se eu tiver que projetar, vamos assim dizer, o bolo, eu vou ter que fazer todas as medidas, misturar na ordem correta, coisa e tal, para ter o meu querido e delicioso bolo. Mas se eu tiver com preguiça, ou se eu simplesmente não quiser saber dos detalhes da implementação do bolo bom, como é que eu vou fazer? Eu pego ele pronto, adiciono mais uma coisinha lá, a minha outra, pego o meu forno e asso e já tenho o bolo, tá? Essa é a ideia, pessoal. No Java a gente tem muitas classes abstratas. E o que elas fazem? Elas pré-implementam alguma coisa que a gente quer fazer. E depois que elas pré-implementaram, a gente termina
termina de implementar e finalmente a gente vai ter o projeto daquilo que a gente quer fazer. Tendo o projeto, eu posso instanciar e aí eu posso ter o que eu quero, que no nosso caso aqui é nosso querido delicioso bolo, ok? Então vamos lá. Tudo certo? Tá entendido que é uma classe abstrata? Basta ficar na cabeça que é um projeto feito pela metade, tá? Então vamos lá no código, vamos entender um pouquinho do que eu tô falando, né? Vamos lá. Tá aqui o nosso projeto, eu já preparei de antemão, né? É o projeto do bolo, olha só. Tem forno, tá? Tem o bicarbonato, tem a água, tem o sal, tem o vinagre, tem toda essa bodeguinha. Vamos fazer o nosso querido e amado bolo, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é misturar os ingredientes. Eu vou mostrar primeiro a classe farinha, só para vocês terem uma ideia do que é essa classe, tá? As classes que vão compor meus ingredientes, simplesmente elas têm o nome da classe, né, e do ingrediente, e elas vão retornar a substância que aquele ingrediente representa, tá? No caso aqui é um hidrato de carbono, né? Assim, coisa e tal, mais conhecido como amido, certo? Que é o nosso caso a farinha, certo? Na água todo mundo sabe a fórmula, que é H2O, tá? Vinagre aqui é C2H4O2, tá? O sal HNaCl e aí vai, beleza? Então as respectivas classes dos ingredientes retornam, vamos dizer assim, a composição química desses produtos, tá? Menos o sabor aqui, que no caso... Sabor só de... Não é só de trigo não, tá? Eu quis colocar aqui, pessoal, chocolate, né? Digamos que é uma certa preferência nacional. E diz a lenda entre as mulheres mais ainda, né? Mas não sei se isso está correto, enfim. Nem sei quão útil foi esse comentário meu. Mas vamos lá. Vamos começar a fazer nosso bolo em termos programáticos. Vamos abrir a nossa classe principal. Lembrando que eu coloquei o nome da classe como principal só porque eu quis. Podia ser banana assada do orangotango, tá? Mas não é, tá? É só uma classe principal que tem... Por que eu chamo de classe principal mesmo? Porque tem a Public Static Void Main, tem um método Public Static Void Main, que é por onde qualquer programa Java inicia. Ok? Vamos lá. Vamos começar a pegar os nossos ingredientes. Então vamos criar uma nova instância da água, tá? Vou colocar a água com AG, só para... Eu tô com preguiça de escrever mesmo, tá? Água AG igual a new água, ok? Usando o Ctrl espaço aqui no Eclipse, ele autocompleta pra gente e facilita muito a nossa vida, tá? Vamos pegar o bicarbonato, vamos colocar como BC, igual a new bicarbonato, não falei errado, André. Vamos pegar a farinha, lembre-se, ouça seu amigo, farinha só de trigo, tá? Meu celular tá reiniciando sozinho, é uma desgrama, mas tudo bem, né? A vida nem sempre é muito fácil. Vamos lá, criando farinha. Depois da farinha, o que a gente tem? A gente tem o sabor. Eu quero sabor. Beleza, sabor, vamos colocar como SB. New sabor, estou criando instâncias das classes que eu criei anteriormente, tá? Eu criei anteriormente porque senão ia ficar muito longo o vídeo e ia adicionar muita coisa, tá? Sal, que é SL, igual a new sal. Beleza. Estou criando as instâncias, tá? As instâncias das classes que eu vou usar. Eu preciso do objeto água, tá? Não basta eu ter a fórmula química da água, eu preciso da água em si. Não basta ter a fórmula química do bicarbonato, eu preciso do bicarbonato em si, ok? Todos esses caras depois do new aqui, ó, esse, são instâncias das suas respectivas classes, tá? E portanto são objetos, são coisas usáveis, ok? Vinagre, tá ficando escuro aqui, pessoal, e eu vou ter uma coisa a confessar, eu não sei digitar sem olhar. E eu desgrama, mas tudo bem, não vou parar o vídeo agora. Vamos criar um novo vinagre aqui. Beleza. Já tenho todos os meus ingredientes apostos e ótimo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que misturá-los, né? Então vamos misturar essas bodeguinhas aí. Vamos lá. String, eu vou criar uma string que vai ter a mistura de todo mundo, né? Que eu quero fazer meu bolo. Vamos lá. Mistura. Igual. Vamos misturar. Quem representa a instância da classe água? É a variável AG. Então vamos lá. AG. Ponto, eu criei um método chamado getSubstância, tá? Que retorna a substância que
que essa substância, que essa coisa é feita, no caso a água, tá? Bicarbonato, mesma coisa, get substância, mais farinha, ponto, get substância, mais o sabor, né? SB, ponto, get substância, mais o sal, né? Que é o SL, ponto, get substância, que mais? E finalmente o vinagre, né? Mas o vinagre, se não me engano, é VN, ponto, get substância. Legal, né? Ficou uma fucking long line, ficou uma linha bem longa, tá? Mas sem problema. Vamos dar o Ctrl Shift F para formatar o código automaticamente e um Ctrl S para salvar. Beleza. Essa mistura toda de todos esses elementos aqui, vão ficar guardados na variável mistura, tá? Que por um acaso é uma variável tipo string, porque eu quis facilitar a nossa vida, tá? Legal. Agora que eu misturei, eu tenho que colocar onde? Eu tenho que colocar numa forma, né? Tá vendo que eu criei a classe forma? Beleza, então vamos lá. Forma, né? Que é o tipo da variável que eu estou criando. Lembrando que classes, mesmo que sejam as que você mesmo criou, são tipos. Vamos colocar aqui, minha forma. Bem a lá Windows, tá? Beleza, eu tenho um projeto da forma, agora eu quero uma forma de verdade. Então eu dou new form. Aí eu vou guardar essa forma de verdade aqui, ó, feita pela new forma, na variável minha forma. Beleza. Agora eu preciso colocar a substância que eu tenho, que é a mistura, né? Essa mistura de substâncias dentro da minha forma. Que método que eu vou usar? Eu vou aqui usar o método receber mistura da minha forma, certo? E vou informar, ó, até o Eclipse até adivinha a minha mistura, beleza? Mas como que ele adivinha? Pelo tipo, ele sabe que o receber mistura recebe uma string. E ele sabe que a única variável do tipo string aqui nessa parte do código é a mistura, ok? Então vamos lá. Minha forma receber mistura. Agora sim. Agora eu já tenho minha forma com a mistura lá dentro. Legal? E agora eu preciso de um forno. Eu vou criar o meu forninho, certo? Vamos lá. Forno. Forno legal. Ai, que legal, né? Forno legal. Igual a new forno. Beleza, tinha o projeto do forno, agora eu tenho o forno em si. Tá? O new forno me retorna um forno usável dentro da variável forno legal. Legal. Agora eu preciso colocar a minha forma dentro do forno. Então, olha só. Eu tenho o método colocar forma. Olha que legal. Eu criei esse método antes, tá? Isso não vem pronto, tá? Se a gente for aqui na classe forno, olha só. Eu criei tudo isso aqui antes da gente começar a videoaula, tá? Criei o método colocar forma, que só aceita variáveis do tipo, olha que legal, forma, tá? Podia ser string, podia ser int, podia ser qualquer tipo, mas é um tipo que eu criei, ok? Legal. Tem o assar, tem o get temperatura baixa, get temperatura média e get temperatura alta. Esses três gets aqui, em orientação a objeto, tudo que é get, retorna. E tudo que é set, é que atribui, tá? A gente vai usar muito esses gets com o tempo, ok? O get temperatura baixa retorna 100 graus. Temperatura média 150 e temperatura alta 300. Voltando lá para o principal. Beleza, forno legal, vou colocar minha forma aqui dentro. E olha só, ele já coloca como informação aqui minha forma. Por quê? Ele sabe que o método colocar forma, ele só aceita variáveis do tipo forma. Então o Eclipse fala, pô, a única variável do tipo forma que eu tenho é a minha forma. Beleza? Coloquei forno legal. E agora o forno legal, o que ele vai fazer? Cadê o forno legal? Forno legal. O que ele vai fazer? Ele vai assar, tá? Ele vai assar o meu queridinho bolo, tá? Mas aqui temperatura. Eu não tinha os métodos get temperatura média, get temperatura alta. Eu posso usar, né? Então vamos lá. Aqui temperatura. Forno legal. Faz o seguinte, recupera a sua temperatura média aí que eu quero assar com uma certa intensidade, mas não com muita energia, né? Vamos dizer assim. E o método forno legal, o método assar, pessoal, desculpa, ele retorna uma string, que nada mais vai ser do que pegar a mistura e juntar com a temperatura, tá? Foi um exemplo que eu fiz aqui, ok? Vamos lá. Legal. Vou colocar aqui string bolo igual forno legal. Mas isso não era aula de classe abstrata? Era, pessoal. Só que é o seguinte, eu quero
mostrar para vocês a vantagem de uma classe abstrata, que ela é um trabalho feito pela metade, ou um trabalho quase pronto, tá? E para isso eu tô te informando, eu tô te mostrando como seria todo o trabalho de fazer o bolo. Vocês estão vendo que não é pouco trabalho, tá? E aí no final do vídeo eu vou te mostrar como poderia ter sido feito. Vocês vão me xingar de palavras indizíveis, mas pelo menos vai ter uma questão ali didática que vocês vão ver. Pô, realmente fazer assim é mais fácil, tudo bem? Então vamos lá. Nosso string bolo tá aqui e beleza. Olha pessoal, olha a quantidade de passos que eu tive que fazer, tá? Isso em orientação a objeto às vezes não é nem um quinto, não é nem um centésimo dos passos que a gente tem que fazer para fazer certas coisas. Por isso as classes abstratas existem, porque ela já tem quase tudo pronto e todo o resto a gente só faz uma ou outra coisinha, ok? Beleza. Se eu executar isso daqui, eu vou ter aqui na string bolo o meu bolinho, né, que vai ser uma sopinha de letra aqui, tudo bem? Mas poderia ter sido diferente? Ah, poderia, tá? E agora sim a gente vai entrar na classe abstrata. Vamos lá. Tá vendo essa classe bolo de caixa aqui? Olha a estrutura dela. Eu estou dizendo que essa classe é pública, que ela é abstrata e o nome dela é bolo de caixa. Eu tenho aqui um public abstract, um método chamado public abstract informa o forno. Tá vendo que ele não está implementado? Tá vendo que não tem aquelas chavinhas que a gente está acostumado assim, né? Não tem, né? Não tem nada aqui dentro, né? Por quê? Porque é o seguinte, numa classe abstrata tá quase tudo feito, a gente só precisa fazer o resto. E qual que é esse resto? Eu preciso, nesse caso dessa classe, eu preciso implementar o método informa o forno, que retorna uma variável do tipo forno. E eu preciso implementar o método molhar, que retorna o valor do tipo água, tá? Todo o resto, aquele trabalhão de assar, fazer a farinha, blá 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 blá, tá tudo feito aqui, olha que legal, tá? Já criou a forma já deu uma mistura, já criou forno, já pegou e colocou tudo no forno, beleza. O que ele faz? Ele só vai no final aqui, ele só vai informar o meu bolo, tá? No caso aqui, vamos mudar um pouquinho, né? Não vamos colocar esse system aqui. Vamos dizer que o método assar, ele retorna string, tá? Porque eu quero que ele retorne meu bolo para eu colocar em algum lugar, ok? Legal, vamos ver aqui. Ah, tá, tudo bem. E no finalzinho, ó, eu vou retornar o meu bolo. Então, return bolo, ok? Legal, return bolo. Agora vamos ver como poderia ter sido feito. Mas, peraí, para tudo. Você falou que eu não posso instanciar essa classe, ok? Então como que eu vou usar ela, seu desgraçado? Calma, a gente vai usar, tá? Vamos voltar lá na classe principal e vamos, aqui é um cara que gera um bolo, ótimo. Agora eu vou usar meu bolo de caixinha, tá? Para eu usar uma classe abstrata, pessoal, eu preciso criar uma nova classe, tá? Por que eu preciso criar uma nova classe? Eu preciso terminar de implementar aqueles outros métodos que a classe abstrata ainda não implementou, tá? Eu preciso terminar de fazer o trabalho que foi feito pela metade. Então eu coloco aqui, ó, meu bolo de caixa, ok? Sim, vamos lá. Legal, meu bolo de caixa. Como é que eu termino de fazer um trabalho que está feito pela metade? A gente vai usar, pessoal, a palavra chamada extends, tá? E vamos colocar o nome da nossa querida caixa aqui, que chama, do nosso querido classe, né? Que chama bolo de caixa, tá? Já dou um Ctrl espaço, ele auto completa para mim. Legal, mas olha só, o extends não era usado para herança? É, pessoal, é usado para herança. Só que assim, a gente pode considerar como uma herança terminar de implementar os métodos de uma classe abstrata. Por quê? Tá vendo que eu vou herdar o método assar, tá? Eu posso herdar outros tantos métodos. Eu tenho um monte, tem classe que eu herdo tipo dezenas, vários métodos, tá? Mas nesse caso eu só vou herdar o método assar. E o método molhar e informar o forno, eu vou ser obrigado a implementar. O Java vai me obrigar, senão ele nem compila e dá erro, a gente não consegue executar nosso programa, ok? Por isso aqui, ó, tá vendo que tá dando erro? O que ele tá falando? Ele tá falando, ô, você tá doido, mano? Você tá falando que vai completar a implementação do bolo de caixa, mas não tá implementando os métodos que tá faltando? Beleza,
Para a gente resolver isso, a gente clica aqui na lampadinha e clica em Add Unimplemented Methods, tá? A gente vai implementar, vamos adicionar os métodos que não foram implementados. Olha que legal! Agora eu vou herdar o método assar, mas eu sou obrigado a implementar o método informar forno e o método molhar. Vamos fazer? Então vamos. Aqui vai ficar muito fácil, né? Return, o quê? New forno. Poderia ser qualquer instância. O meu forno ele pode ser de qualquer tipo, tá? Eu escolhi não mudar muita coisa, tá? E new H2O. A água é sempre a mesma, né? Pode que, se bem que for água no volume morto, sei lá, pode ser meio tóxica, sei lá. Enfim. Quem é paulista aqui, quem é de São Paulo, entenderá, né? Eu acho que todo mundo já sabe a situação que estamos passando aqui em São Paulo, por questões políticas e capitalísticas, enfim. Beleza. Olha, já implementei o método informar forno e o método molhar. O método assar, pessoal, eu vou herdar da classe bolo de caixa, tá? Porque o método assar já está implementado, ok? Então eu já terminei de fazer o trabalho que estava feito pela metade. Agora meu projeto está completo. Agora sim, com a classe meu bolo de caixa nas mãos, eu posso criar o meu bolinho de caixa, beleza? Vamos lá, vamos voltar lá para a classe principal, ok? E vamos ver como é que fica essa bodeguinha aqui. Olha como é que vai ficar. Meu bolo de caixa, colocar MB, tá? Igual a new meu bolo de caixa. Vou criar um novo meu bolo de caixa, né? Beleza. Quais os métodos que a gente tem aqui no bolo de caixa? Eu só tenho informar o forno e molhar, certo? Beleza. Só que olha só, que eu tenho no bolo de caixa, eu tenho o método assar, que já retorna o meu bolo prontinho, tá? E olha como vai ficar o bolo agora. Eu posso usar a mesma variável que eu tô usando aqui, eu não preciso nem declarar ela de novo, tá? Mas vamos declarar uma outra variável, tá? Vamos lá. String bolo fácil igual a meu bolo, né, MB, ponto assar. Olha só, todo esse vídeo poderia ser resumido em 2 linhas, tá? Por quê? Porque a classe abstrata bolo de caixa já tinha feito tudo pela gente. Só faltava implementar, informar o bolo e molhar, tá? Agora que eu usei a classe abstrata e fiz com que a minha classe meu bolo de caixa estendesse aquela classe abstrata de forma que eu só implementasse o que estava faltando, eu pude usar de forma muito mais simples o meu bolo. Pude ter o meu bolo de forma muito mais simples. Bastaria essas 2 linhas e criar a classe, no caso aqui, meu bolo de caixa, né? E terminar de implementar os métodos. Bastaria fazer 4 operações: implementar esse método informar o forno, implementar o método molhar, depois criar a instância da classe meu bolo de caixa e depois mandar assar e colocar na string. Beleza, pessoal? Vamos ver como é que funciona, vamos ver como é que tá. O vídeo tá super longo, mas tá bom, vai, foda-se, vamos que vamos. Vamos ver qual é que é aqui. Vamos executar passo a passo? Vamos executar passo a passo. Primeira coisa que a gente faz, clique duplo aqui na barrinha, nessa parte laranja aqui. No Windows provavelmente é azul, tá? Mas eu estou usando o nosso querido e amado Linux, certo? E vamos clicar no nosso querido artrópode, na nossa querida Joaninha, tá? Vamos começar a debugar. Se tudo der certo, já vão aparecer uma telinha aqui. Coisa tá demorando, tá demorando. Meu computador anda meio estranho, eu acho que o header tá indo pro saco aqui. Mas vamos lá. Esperando. Iniciando o debug tá iniciando. Ok, eu sei que vocês estão com vergonha alheia, quem tá ouvindo isso aí, mas faz parte da vida, pessoal, vergonha alheia. Beleza, vou criar a classe água, vou criar a instância da classe água, da classe bicarbonato, sabor, sal, vinagre, e beleza, vou misturar tudo, tá? Misturei. Olha dentro da mistura como é que ficou. HNO, chocolate, tá? Beleza. Vou criar a instância da classe forma, tá? Aí ele vai lá no código fonte da forma, ele primeiro vai carregar a classe, vai lá no código fonte da forma, vai criar a instância, beleza. Minha forma, receber mistura. Minha mistura é aquela, tá? Vou acessar o método receber mistura da minha forma. Vou colocar mistura lá dentro, coloquei, ó. Mistura é uma propriedade da classe forma. Essa propriedade vai guardar a nossa querida mistura, tá? Legal. Vou criar um novo forno. Vou colocar a forma no meu forno, tá? Beleza? Beleza. Depois eu vou assar.
E finalmente eu vou ter o meu bolo com toda aquela bodeguice toda, tá? Beleza? Agora vamos lá para ver como que é o meu bolo de caixa, que é o mais importante. Vamos apertar F5. Ele vai carregar a classe aqui, vai entrar no código Java, apertar F5 de novo. Beleza, agora ele foi lá no meu bolo de caixa. Tá vendo que ele foi em meu bolo de caixa, porque eu estou instanciando meu bolo de caixa, certo? Legal. Agora tá vendo que ele foi na classe bolo de caixa? Por quê? Porque a classe meu bolo de caixa estende a bolo de caixa, tá? Beleza, instanciei meu bolo de caixa. E agora eu vou mandar assar. Bolo fácil assar. Olha que legal. Ele vai fazer todo aquele esquema que a gente já fez, tá? Vai criar a forma, vai receber a mistura, tá? Aqui tá um pouquinho diferente, mas beleza. Tá vendo o método molhar? Eu vou juntar tudo aquilo com a água, tá? Que eu informei. Beleza. E agora vou informar o forno, né? Colocar na minha variável meu forno, tá? E depois colocar a forma no forno. E o meu bolo, tadã, tá prontinho, olha só que legal. Retorno o bolo e coloco na variável bolo fácil. Bolo fácil, bolo difícil. Bolo fácil, bolo difícil. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Valeu pela paciência e até mais.